Opa, e aí, gente, tudo certo? Bom, meu nome é Giovanni e eu vou ser o instrutor de vocês nesse curso sobre IA na prática, em que o objetivo é basicamente mostrar várias ferramentas de IA gratuitas que podem ser usadas no dia a dia para produtividade, para criatividade, para estudos, tem vários e vários usos. Longe de querer limitar ou falar faça isso, faça aquilo, gostaria de mostrar várias ferramentas e alguns dos usos mais úteis que elas podem te fornecer. Algo que é útil para estudantes, tanto de escola quanto de universidade, pode ser útil para professores, pode ser útil na sua vida profissional, enfim, tem vários usos possíveis. Hoje, a primeira aula é sobre uma ferramenta que para muitos é sinônimo de IA, que provavelmente ainda hoje é a mais famosa, que é o ChatGPT. Um pequeno comentário antes da gente começar, que eu gostaria de falar, é que caso você não tenha feito ainda o módulo sobre Introdução à IA, em que eu explico alguns conceitos teóricos e um pouco de como funciona, o que está por trás, vamos dizer assim, dessa mágica, né, da coisa que parece mágica, que é a IA. Eu recomendo que você pause aqui e faça aquele módulo primeiro, porque é um módulo bem curtinho, não vai tomar muito do seu tempo, mas é bem útil para conseguir entender um pouco melhor das respostas que esses modelos, essas ferramentas geram e não se deixar enganar, às vezes, pelas respostas que elas podem dar. Mas bom, dito isso, acho que a gente já pode começar. Então, como vocês estão vendo aqui, eu estou na interface já do ChatGPT. Para entrar é muito simples, é só entrar no navegador, digitar ChatGPT, pesquisar e clicar no primeiro link. Aqui eu recomendo que vocês sempre usem, né, a ferramenta estando logados para ter acesso a todos os recursos que elas podem oferecer de forma gratuita. Então, eu vou rapidamente aqui entrar na minha conta. Em geral, eu só entro com a minha conta Google, é o que eu recomendo que vocês façam também. Então, vamos começar com um dos usos mais simples até algumas ferramentas um pouco mais interessantes que eles também têm. Bom, então estou aqui no ChatGPT e o primeiro cenário que eu proponho seria, por exemplo, sou um aluno, tive uma aula de história sobre a Revolução Francesa, mas eu fiquei com alguma dúvida em alguns conceitos e não está muito intuitivo para mim entender. Então, eu vou tentar pedir ajuda para ele me explicar isso, para eu poder entender um pouco melhor. Então, como que a gente vai fazer isso? Como eu expliquei lá no outro curso, a gente sempre faz isso por meio de prompts. E quanto melhor for o seu prompt, maior a chance dele te dar uma resposta que está alinhada exatamente com o que você queria. Então, para tomar tempo, eu já deixei vários prompts prontos para a nossa aula, que também vão ser disponibilizados. Todos os chats aqui usados também vão ser disponibilizados para vocês poderem ler com bastante calma, ver as respostas e mexer se quiserem. Mas bom, então vamos lá. O primeiro prompt é esse daqui. Haja como um professor de história com didática excelente. Eu não entendi direito como funcionava a divisão da sociedade antes da Revolução Francesa. Você pode me explicar de forma simples e objetiva como eram divididos os três estados sociais, usando alguma analogia ou exemplos fáceis de visualizar? É, Como construir alguns prompts também é algo que eu expliquei naquele curso. Então, recomendo que, caso alguma coisa não esteja clara, você realmente faça ele primeiro. E também, em qualquer caso de dúvida, caso tenha alguma coisa que fique estranha ou você queira ler com mais calma, no próprio vídeo, sinta-se à vontade para pausar e ler exatamente tanto o prompt quanto a resposta. Então, eu vou enviar esse prompt para ele para a gente poder ver o que que ele vai me responder. Então, vou enviar aqui e ele vai começar a gerar a resposta. É bem interessante ver esse processo, né, dele construindo toda a resposta e tal. Em geral, é uma velocidade rápida que não dá para você acompanhar enquanto ele escreve, mas é sempre legal deixar ele terminar de escrever tudo, e aí quando ele termina de gerar, você volta aqui em cima para começar a ler. Então, vamos simplificar isso ao máximo, como se fosse uma sociedade em forma de pizza. E aqui é interessante porque você vê que ele traz também exemplos de imagens, coisas que ele encontrou, ou às vezes que ele mesmo faz, sobre o conteúdo para deixar isso bem simples, deixar isso bem explicado. Então, por exemplo, aqui ele dá essa ilustração, né, da sociedade do antigo regime, em que ele divide o primeiro, o segundo, o terceiro estado. Aqui ele me fala, por exemplo, quem está em cada estado, né, o clero, depois a nobreza, depois a burguesia, e aí você consegue acessar essas imagens. Você tem também as explicações em forma de texto. Então, por exemplo, primeiro estado, clero.
padres, bispos, ele me fala qual que é a função de cada um, qual que é a vantagem, o tamanho da fatia. Então você vê que como eu pedi para ele me explicar de forma intuitiva, usando sempre analogias simples, você vê que ele é capaz de entender essas nuances do meu pedido para tentar personalizar para o meu tipo de usuário, né, para minha necessidade, aquilo que eu estou pedindo para ele. E aí tem a analogia, né? Então, por exemplo, aqui falando do primeiro estado, é como se fosse o setor religioso que ainda ganhasse benefícios do governo sem quase pagar nada. E aqui você vê que não é uma resposta muito extensa, mas ela cumpre exatamente o que eu pedi, que era uma intuição por trás dessa divisão e mais ou menos como funcionava. E aí ele faz isso exatamente também para o segundo estado e para o terceiro estado. Depois, em geral, também é bem comum que eles dêem algum resumo ou alguma conclusão simples. Então, aqui você vê que ele também traz, por exemplo, uma proporção de dados e tal. Então, é uma resposta bem interessante. E esse foi o primeiro uso, então vamos para o próximo. Então, estou aqui num novo chat e já para falar disso, duas coisas. A primeira é como criar um novo chat. É bem simples, nesse menu aqui da esquerda, vocês podem ver que tem várias opções, e a primeira delas é o novo chat. Toda vez que você clica, você começa uma nova conversa. E a segunda é exatamente uma dica de como usar essas conversas. Pelo menos assim, pessoalmente falando, mas é uma recomendação que eu dou, é bem interessante deixar as conversas salvas. Na esquerda, vocês podem ver que tem algumas conversas salvas aqui também. E isso é interessante porque você consegue agrupar e organizar conteúdos relacionados numa mesma conversa. Então, aqui, como eu estou mudando de assunto, eu não quero, vamos dizer assim, sujar o conteúdo que eu estava fazendo sobre a Revolução Francesa, porque eu posso querer voltar para ele depois. Eu não gostaria que o chat tivesse, vamos dizer assim, misturado o conteúdo. Mas, bom, continuando então. Aqui, o segundo uso que eu gostaria de trazer é, por exemplo, se eu estou estudando, vamos dizer assim, para um vestibular ou para alguma prova, e tem uma questão que eu não entendi direito. Vamos dizer assim, eu estava resolvendo, errei a questão, fui ver a resolução dela e não entendi muito bem por que aquela alternativa era correta. Então, eu já vou trazer aqui duas coisas muito interessantes também que dá para você fazer com o ChatGPT. O prompt, vocês podem ver que ele é bem simples. Estou usando para vestibular, fiquei com dúvida numa questão. O gabarito oficial diz que a alternativa correta é a letra C. Aí eu vou falar, analise a tirinha e o texto da questão com bastante atenção e me explique passo a passo qual é a lógica e a interpretação correta para chegarmos a essa resposta. E aí vocês podem estar vendo que não tem uma tirinha aqui. E como eu mandaria essa tirinha para ele? Então, tem um recurso muito legal que vocês podem adicionar fotos e arquivos e o chat consegue entender o conteúdo dessas imagens. Então, aqui, só para exemplificar, eu deixei essa imagem salva, que é um print, né, um recorte da prova que tem a tirinha. E, além disso, uma outra coisa que eu recomendo quando você faz esse tipo de pergunta para ele, que envolve um raciocínio, né, desenvolver um pensamento, quando vocês clicam aqui em mais, é onde vocês veem essas ferramentas que eles têm disponíveis. Para adicionar fotos e arquivos, essa é a primeira. Aqui no mais, né, tem algumas outras. E vem que tem essa lâmpada aqui que é o pense bem. Isso aqui, basicamente, o que você está falando para o modelo é que você gostaria que ele raciocinasse um pouco de mais tempo, né? Não vou entrar muito em detalhes como isso funciona, mas basicamente você está pedindo para que ele construa um raciocínio em cima daquilo que você está pedindo. E essa ferramenta não precisa ser usada sempre, como vocês viram quando eu perguntei sobre a Revolução Francesa, foi algo que ele conseguiu responder bem sem usar essa ferramenta, mas principalmente para questões que envolvem raciocínio, às vezes você tem dúvida numa questão de matemática, não entendeu exatamente como que, por exemplo, o gabarito foi chegando naquela conclusão, usar o Pense Bem realmente é algo que ajuda. Então aqui, só para vocês verem isso em prática, eu vou mandar aqui. Você vê que ele coloca, né, analisando imagem selecionada. Depois pode ser que apareça uma mensagem, por exemplo, que ele está raciocinando. E esse é um tipo de abordagem bem interessante, porque você consegue realmente extrair o máximo dele assim e usar ele como quase fosse um tutor, um monitor de uma disciplina ou alguém que está disposto a te ajudar a entender as coisas realmente, a estudar, preocupado com o seu entendimento. Então, aqui vou ler um trechinho da resposta, né? Vamos ler a tirinha como aquele sentido geral, não como uma cena literal. O ponto central está na contraposição entre suas ideias. Help the Needy, o apelo para ajudar quem precisa, Money is for Playing Games, Coin Toss Game, o dinheiro tratado como brincadeira, aposta. E aqui vocês já podem ver algo interessante. Eu mandei para ele uma tirinha que é numa prova da Unicamp,
que ela tem é a da parte de inglês, né? E você vê que é interessante, porque o modelo ele é capaz de entender uma tirinha em inglês, traduzir isso para o português, então isso também me ajuda a entender melhor a tirinha. E ele também já começa a justificar. Então, como vocês viram que eu pedi para ele explicar o passo a passo, né, de como chegar nisso, ele já começa falando qual que é o ponto central da ideia apresentada na tirinha, que é a contraposição. Aí, depois ele faz uma análise e vai às alternativas. Então, fala de justiça porque um personagem recebe menos moeda que o outro. Não é isso que a tirinha critica. O foco não é a quantidade de moedas distribuídas entre os dois personagens. E aqui, se vocês quiserem também pausar o vídeo para ler a tirinha e entender as alternativas, fiquem à vontade. Mas aí, por exemplo, a resposta correta era C. Então, fala de todos os personagens do Wall Street para as quais lidar com dinheiro é um jogo. É exatamente isso. A imagem mostra dinheiro associado a coin toss, isto é, a aposta, a brincadeira, a jogo, que era exatamente esse tipo de conceito que estava sendo explorado e testado nessa questão da Unicamp. E aqui, por fim, depois, né, ele dá uma explicação ainda lógica. Enfim, tem vários e vários usos. Esse é mais um exemplo muito legal que eu gostaria de trazer para vocês. Bom, gente, no vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E como é uma ferramenta extremamente versátil, cheia de ferramentas, a próxima aula eu vou trazer um pouco mais do ChatGPT, explicando algumas outras ferramentas muito úteis também. Mas espero que já tenha, apesar, né, por questões de tempo também, não poder ser uma aula muito longa, mas espero que tenha dado para pegar um gostinho de como ele pode te ajudar e do poder que eles têm para te fazer entender melhor e para te tornar, por exemplo, um estudante mais capacitado, mais competitivo para a prova. Então, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.